A paz do Senhor Jesus, um bom dia para você. Hoje é sexta-feira, 4 de junho de 2021. Espero que você tenha dormido bem, que você tenha passado bem o feriado ontem, que hoje você esteja mais descansado, mais disposto. E hoje nós vamos falar um pouco sobre amor. E nós vamos começar amor e amor ao próximo. E nós vamos começar lá em 1 Coríntios 13. Nós vamos ler apenas 3 versículos, do 1 até o 3. 1 Coríntios 13, do 1 ao 3. O título do texto diz assim: a suprema excelência da caridade. Caridade também e amor. Algumas versões está amor, mas a palavra vai ser baseada mesmo no amor. E está escrito assim: ainda que eu falasse as línguas dos anjos, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. É claro que é sabido que muitas pessoas que conhecem a palavra fazem caridade, achando que vão ganhar o seu lugar no reino de Deus, né, nos céus. Só que não é só a caridade em si, de ajudar o próximo, né? Porque isso é uma ordenância. Nós temos, né? Quando o primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus de toda a tua alma, né? De todo o teu pensamento, de todas as tuas forças. E o segundo maior mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu me amo, eu quero o bem do meu próximo. Aquilo que eu quero para mim, eu quero para o meu próximo. Se eu quero o meu mal, eu vou querer o mal do meu próximo. Mas será que eu quero o meu mal? Então, normalmente a gente quer o bem para nós, né? Então, a gente, da mesma forma que eu quero o bem para mim, aquilo que eu quero para mim, eu quero para o meu irmão, tá? Então, a palavra diz isso. Só que é tudo um conjunto, não é só você fazer a obra, né? Não é só você ajudar as pessoas, não é só você pregar, não é só você fazer o que você precisa fazer, né? Ministrar a palavra, é um conjunto, é tudo conjunto. Então, existem pessoas que fazem muito a obra, mas deixam de fazer outras coisas. E tem pessoas que fazem algumas coisas e deixam de fazer a obra. Por que eu estou falando isso? Ontem o Espírito Santo me incomodou muito por algo que eu passei essa semana. Eu vou falar de mim, não é para me exaltar nada disso. Mas como eu falei aqui, eu tenho que falar aquilo que eu vivo, aquilo que está à minha volta, que eu convivo, né, de pessoas que estão ao meu lado, que vivem, né, e que eu pude testemunhar isso. Então, eu gosto muito, gosto mesmo, né? Como eu falei, um dia eu estava orando e falei ao Senhor, Senhor, eu te amo. Mas aquilo não saiu de bom tom para mim. E eu percebi que eu não amava o Senhor como eu deveria amar. E percebi que aquilo é uma escolha. E comecei a pedir ao Senhor para me encher do seu amor. Porque Ele já nos ama,
né? Então, independente daquilo que eu sou ou de como eu me comporto, o Senhor me ama, assim como a você, né? Ele não ama o pecado, ele ama o pecador. E aí eu comecei a pedir ao Senhor para me amar e comecei a ter uma visão mais ampliada das coisas, porque é assim que acontece. Porque quando a gente escolhe amar o Senhor, a gente vai. É uma. Não tem como você não começar a se aproximar mais dele e ser mais sensível a ele, né? Então, muitas pessoas aqui sabem, né? Minha família sabe, meus amigos, o pessoal da minha igreja, que eu doei o meu carro, né? Eu fiz uma campanha e naquela campanha o Senhor me pediu o carro. Aí você vai falar assim, como que o Senhor perde o carro? Você sabe quando o Senhor te pede alguma coisa. Então, eu doei o meu carro, né, para a obra do Senhor. E os meus bens têm sido direcionados ao Senhor. Agora até a minha última, a casa que é minha, né, própria, e o Senhor me tirou de lá, né, não sei, pelos mistérios dele, me levou a pagar aluguel e agora ela está sendo usada para a obra do Senhor. Então, não sei quanto tempo vai ser, como que vai ser isso, mas que está na vontade dele, desde o momento em que eu me coloquei à disposição dele. Ele faz o que ele quiser, porque tudo que eu tenho é dele, foi ele que me deu, eu sou dele. Então, eu não vou entrar com nada disso no reino dos céus. Eu sei que eu preciso, mas isso não tem que determinar quem eu sou ou o que eu faço. E o Senhor sempre coloca muitas pessoas, né, para me pedir ajuda, para eu poder ajudar. E teve um fato muito interessante. Eu passei na rua e dei um bom dia a uma pessoa. Eu tenho essa mania de dar um bom dia, dar uma boa noite, né? Então, dei um bom dia para ela, ela pegou, me perguntou se eu era cristã, eu falei que sim, e ela pediu uma cesta básica. Eu falei assim, olha, vai lá na igreja, expliquei onde eu congregava e falei para ela ir lá, né, no domingo de manhã. Eu estava indo para um culto, né, já era noite e expliquei para ela, falei meu nome e tá. Aí um belo dia, um senhor, né, aquele senhor, meu discípulo de 72 anos, meu filho que o Senhor me deu, né, porque eu pedi a sabedoria da paciência, sentou nesse lugar e assim, não é coincidência, né, porque nada com Deus não existe, existe cristocidência. E conversando com ela perguntou e ela falou, eu precisava falar com uma moça, ela passou aqui, o nome dela é André. Ele falou assim, mas eu congrego na mesma igreja que ela, que não sei o que, e passou meu telefone para ela me ligou e eu fui lá. E ela estava com o neto dela precisando sair da cidade, saindo de Magé porque ele estava correndo risco de morte e ela ainda não tinha recebido e estava sem dinheiro e ele já tinha aceitado ir para uma clínica para se tratar, mas só que essa clínica era em São Paulo, mas ela precisava tirar ele de Magé naquele dia e ela estava sem dinheiro da passagem porque ela teria que ir nesse bairro lá do Rio para deixar ele na casa de uma das filhas dela até ela receber e comprar a passagem dele para ele para essa clínica lá em São Paulo. E aí eu tava naquele dia, eu tava sem dinheiro nenhum. Porque o mais fácil da gente é ajudar, né? É te atirar e ajudar. E aí eu falei assim, meu Deus, eu não tenho. Eu tô sem dinheiro, o que eu faço? Me ajuda, Senhor, me dá direção. E o Senhor tocou muito fundo no meu coração. E ele começou a me dar direção de procurar pessoas para poder angariar aquele valor. E ele foi me dando. Gente, eu fui andando, Senhor, me direciona, Senhor, Senhor. E em 1 hora e meia, não era muito, né? Mas tem pessoas também que não têm, assim como eu, não tinha. Mas eu consegui, o Senhor foi me direcionando e eu consegui, né? E com 1 hora e meia eu já tinha aquele valor e fui lá e levei para ela poder levar, tirar o garoto de Magé. Então, o que o Senhor me ensinou naquele dia? Não é porque eu não tenho,
que eu vou fechar as minhas mãos, que eu vou ficar parada sem fazer nada. Tem pessoas que podem, e pessoas são abençoadas quando elas abençoam, né? É assim que funciona. Quando o meu coração está aberto a ajudar pessoas, né? Tudo se movimenta. Então não é porque eu não tenho naquele dia que eu não vou, porque eu vou ficar parada, que eu não vou procurar meios no Senhor de ajudar aquela pessoa. E essa semana uma missionária que faz uma obra muito linda, né, de fazer alimento, de fazer comida e levar aos pobres, né, não só comida, mas também mantimentos e fora isso a palavra do Senhor, né, como que você vai levar a palavra do Senhor para alguém que está com fome, que está com frio, ela não tem condições de se concentrar naquilo, né, então ela precisa do amor, né? Jesus, ele ministrava a palavra, mas quando ele viu que a multidão precisava, que estava ali ouvindo, sedenta da palavra, porque às vezes a gente está tão sedento do Senhor e nem sempre a gente sabe, nem sempre a gente está consciente disso, né? Porque a palavra diz, a palavra do Senhor é alimento. A palavra, a oração, o jejum é alimento espiritual. Mas só que às vezes você está tão perdido, está tão atacado espiritualmente que você não sabe, né? Então ela me pediu ajuda, porque ela estava desempregada. Ela falou, irmã, quando eu trabalhava, eu fazia isso sozinha, eu comprava, mas eu estou desempregada. Mas eu aprendi com isso também. Às vezes o Senhor nos dá condições de nos achegarmos e confiarmos mais nele. Quando ele coloca a gente em determinado aperto, não é porque o devorador está na tua casa. Ainda mais se você, né, segue os mandamentos do Senhor, dizima, dá oferta na igreja. Então, o Senhor ele é fiel. Ele é fiel à palavra dele. Então, não é porque o devorador está na tua casa, é porque ele está permitindo que você aprenda a confiar nele, que você aprenda a se desgrudar daquilo que é material, para se apegar a ele e colocar sua confiança verdadeiramente nele. Então, quando ela me pediu, né, olha, estou precisando de cobertores, de quentinhas de isopor, porque quando é sopa, a quentinha de isopor, ela mantém a comidinha quente e também não entorna, diferente daquela. Ainda falou, né, com todo o cuidado que ela tem de fazer a obra e pediu ajuda com os alimentos, né? Ela só faz quando ela consegue ter todos os alimentos. Então eu fiz uma lista de transmissão com 62 pessoas, né? 63 comigo e uma pessoa eu falei diretamente. Daquelas 64 pessoas que eu falei, somente 4 ajudaram, né? Uma até ninguém mais, outros não se manifestaram. Eu não sei qual é a condição de cada um, entendo, eu não estou falando da condição de cada um, porque eu posso não ter, porque a gente não sabe o dia de cada um, né? Basta cada dia o teu mal, nem todo dia você tem, mas você tem um monte de pessoas à tua volta que podem, o Senhor às vezes ele faz isso para nos dar oportunidade de aprendermos a amar o nosso próximo. Lá na parábola dos 10 talentos, aquele que tinha muito e multiplicou, recebeu até daquele que não multiplicou. E o que o Senhor fala lá em Mateus 24, 25, no versículo 29? Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem se lhe há tirado. Né? A palavra lá em Mateus ainda 24, 12, diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E o que é a iniquidade? É o desrespeito às leis e o mandamento, é aquilo que é desigual, é contrário à igualdade, é desigual. Né? Ela também está com ponto de pregação e pediu umas cadeiras, né? E porque onde ela está era uma igreja e o pastor no dia 15 vai tirar as cadeiras,
né? O ponto de pregação funciona um dia. Eu também pedi ajuda. E as respostas que eu tive, o meu ministério está crescendo, eu estou precisando. Mas e aquele ministério que está começando agora e que está precisando de ajuda? Será que todas as cadeiras são sempre ocupadas? Será que se você doar uma ou duas cadeiras, Deus vai deixar faltar para você? Então, o que o Senhor está falando o tempo todo, Jesus está voltando. E se a gente deixar, não é que a palavra não vai se cumprir, a palavra está se cumprindo. Quando lá na igreja, quando a gente faz a campanha do quilo, pouquíssimas pessoas dá. E aquela que leva 1 quilo se sente satisfeita com isso. E tem tanta gente precisando de ajuda. E a situação vai apertar. Vai apertar, não é porque eu estou falando. E aquele que está trabalhando, aquele que tem condições, e aquele que tem condições de pedir ajuda ao próximo, não vai pedir, vai se fechar porque está com vergonha. Será que se você estiver com fome, você vai morrer de fome por vergonha de pedir? E quando você der alguma coisa, não dê algo que você não coma, não dê algo que você não utilize. Não dê aquilo que é inferior ao que você use. Porque se fosse com você, você não ia querer receber. Que a gente possa... E a palavra é essa. A gente pode escolher deixar o amor em nós esfriar. Ou não. A gente escolhe. A gente escolhe, é tudo uma questão de escolha. Vamos orar. Pai de poder e glória, graças, meu Pai, te damos pela Tua palavra. Graças te damos, Senhor, pelo Teu amor, porque o Senhor tem nos induzido, Senhor, a despertar. Na Tua palavra diz, desperta tu que dormes. E às vezes nós dormimos para tantas coisas, Senhor. Senhor, o Espírito Santo está sempre chorando, anda chorando, Senhor, com as nossas atitudes, com as nossas faltas de atitudes. Nós nos fechamos, Senhor. Tantos, Senhor, tem no seu armário comidas que até estragam. Vão comer e sobra e jogam fora. Nós somos, quando o Senhor nos pede, que a gente ame ao Senhor, que a gente ame o nosso próximo. É porque assim a gente aprende a nos aproximar, a gente vai nos aproximando do Senhor. A responsabilidade não está só nos nossos governantes. A gente costuma colocar a culpa neles, dizendo que eles estão roubando. Mas isso, Senhor, eles vão prestar contas ao Senhor, porque a salvação é individual. E aquilo que eles estão plantando, se eles não pagarem aqui pela lei dos homens, eles vão chegar naquele grande dia. E se naquele grande dia eles chegarem, meu Pai, e tiverem a condição de se arrepender, porque a gente não sabe o que o Senhor quer na vida deles. E é por isso que a Tua palavra diz para a gente não julgar. Sim, os nossos governantes, eles têm obrigações, porque nós pagamos os nossos impostos. O coração chega a doer quando a gente vê aquele impostômetro crescendo, tanto dinheiro arrecadado ali, que deveria ir para a saúde, e a gente vê tantas pessoas sem condições de ter uma saúde, como que se diz? Vou falar boa, mas não é decente. Medicamentos faltando, mas nós também temos responsabilidade porque nós colocamos eles ali e a gente está sempre colocando a responsabilidade em cima de um ou de outro quando é tudo coletivo. Não foi só uma pessoa que votou.
mas a gente já recebe tantas retaliações que a gente já tem até medo de morrer, de colocar a cara ali na frente e morrer, porque nem todos que falam que vão te apoiar te apoiam. Nós temos responsabilidades sociais, sim. Não estou aqui falando para ninguém tirar da tua casa e ficar totalmente sem comida. Um dia o Senhor me deu uma resposta quando eu perguntei ao Senhor sobre aquele discípulo que o Senhor colocou na minha vida. Todos falavam tão mal dele e eu vi tanta arrogância, tanta prepotência. Eu falei, Senhor, ninguém dá nada por ele. Olha como que ele age, meu Pai. Até de falar de matar aquela pessoa que fez mal a ele, ele falou. E eu perguntei, Pai, o que o Senhor vê nele? E um dia eu dei uma ajuda para ele e ele apareceu lá em casa com pão e com bolo para tomar café comigo. E ele poderia ter ido lá para tomar café e comer do meu pão, comer do meu bolo, porque ele estava sendo abençoado por mim. E ali o Senhor falou, olha o coração dele. E hoje, quando ele recebe as cestas básicas pela igreja, ele divide com as pessoas que não têm. E ele poderia simplesmente falar que, olha, eu consigo da igreja, vai lá. Mas ele divide um pouco que ele tem. Não é questão de ser melhor que o outro, não. É questão de escolha. Senhor, que nós possamos amar mais, que o espírito do egoísmo, meu Pai, do umbigômetro, meu Pai, se afaste de nós. Porque a gente não vai herdar o reino do Senhor, meu Pai, desse jeito. Espírito Santo, fale aos nossos corações. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos. Será que nós vamos quando as lutas apertarem? Porque vão apertar, a gente vai se trancar dentro de casa. A gente vai se trancar dentro do nosso eu. E vai deixar pessoas perecendo, pessoas morrendo. Até nas nossas portas, porque isso pode vir a acontecer, não está longe disso e nem pode vir a acontecer, como aconteceu lá em Roma com as pestes. Pessoas morriam nas ruas, eram largadas nas ruas. Mas os seus servos, Senhor, foram lá e cuidaram deles. O próprio Martinho Lutero, com a sua esposa grávida, fez a sua casa de hospital. Naquela época ele já era pastor. E o que o Senhor espera do teu povo, meu Pai? Senhor, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a nos desprender de nós mesmos. Ajuda-nos, porque tudo que é falado aqui através de mim, através dos seus outros servos, é para nos ensinar a nos aproximar do Senhor. A tua palavra consola, exorta, porque nós precisamos, o Senhor sabe exatamente daquilo que nós precisamos. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Pai de poder e glória, meu Pai, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Visita, Senhor, cada coração, meu Pai. Nesse dia que nós possamos meditar no Senhor, que nós possamos, Espírito Santo, buscar no Senhor a ajuda necessária para nos desprendermos, meu Pai, daquilo que é material e nos apegarmos ao que é verdadeiramente da tua vontade.
porque o Senhor sabe exatamente aquilo que nós precisamos, o Senhor sabe exatamente daquilo que nós precisamos nos desprender. Senhor, meu Pai, ajuda-nos, ajuda-nos. Visita, Senhor, aquele que está enfermo, Senhor. Se for da Tua vontade, Senhor, cura-o. Tira-o, meu Pai, dessa fase de doença. Visita os corações daqueles que perderam seus entes queridos, meu Pai, que estão chorando, que estão doídos. Senhor, e muitas vezes eles estão tão doídos por não poderem receber um abraço. Eles precisam de um abraço, de um afago. Senhor, visita cada coração. Senhor, todo espírito da ansiedade, todo espírito da depressão, todo espírito do egoísmo, todo espírito do eu, seja repreendido em nome de Jesus. Todo espírito do suicídio, em nome de Jesus, seja repreendido. Abençoa, meu Pai, cada um nesta manhã, cada um neste dia. Visita cada um no teu trabalho. Em nome de Jesus, meu Pai, visita cada lar. Visita cada casal, meu Pai. Desperta o amor, o respeito. Ajuda-os, dá sabedoria, meu Pai, para educar os seus filhos nos caminhos que eles devem andar, assim como a Tua palavra diz. Se eles vão crescer e vão escolher continuar no Teu caminho, isso é com eles. Porque depois que eles crescem, né, eles têm a escolha deles. Mas que seus pais possam educá-los, meu Pai, verdadeiramente, como diz a Tua palavra. Em nome de Jesus. Que possamos amar mais, que possamos julgar menos, Senhor. Que possamos aprender a nos aproximar mais do Senhor a cada dia, porque é isso que nós precisamos. Sempre foi assim. A Tua palavra diz para estarmos preparados e não para nos preparar. Em nome de Jesus, meu Pai, cada coração que está triste, que receba a Tua paz, que receba o Teu calor, que receba o Teu amor nesta hora. Em nome de Jesus. Toda dor de cabeça, todo mal-estar seja repreendido. Em nome de Jesus. Toda tonteira seja repreendida em nome de Jesus. Toda confusão de mente seja repreendido em nome de Jesus. É o que eu lhe agradeço, meu Pai, e lhe peço, em nome de Jesus. Espero que essa palavra tenha sido útil, que você possa meditar nela. Deus te abençoe, um ótimo dia e até amanhã.